Muito bem, boa noite a todos, boa noite a você, meu caro aluno do Seminário Teológico da Igreja Evangélica da Vila Militar, e também você, caro visitante que está conosco nesta oportunidade. Nós vamos estar iniciando neste momento o segundo volume do módulo 3 do curso de formação teológica, que tem como título Cristologia e Pneumatologia. Então, nós vamos iniciar nossa aula e depois você que tiver oportunidade de divulgar esse trabalho, você pode divulgar, pode também compartilhar conosco as suas dúvidas, as suas opiniões. Ok? Vamos iniciar então a nossa aula nesta oportunidade. O módulo, então, é Cristologia e nós vamos estudar a pessoa e a obra de Jesus. E neste módulo nós vamos ter como títulos, como subtítulos, os títulos de Jesus, a pré-existência, as heresias sobre Jesus, as naturezas, os dois estados e os ofícios. Bom, definindo Cristologia. Cristologia é a doutrina sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o estudo de seu relacionamento com Deus e de seu relacionamento com os homens. É interessante a gente observar a respeito de Cristologia e principalmente sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, que Jesus ele não vem revelado no Antigo Testamento. Jesus ele é revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Jesus ele é velado, ele é bem ali envolvido em mistério, ele vem envolvido na tipologia, ele vem envolvido na profecia. Tá? Então, nós não podemos partir do princípio que vamos aprender sobre a pessoa de Jesus estudando o Antigo Testamento. Para aprendermos sobre a pessoa de Jesus, nós precisamos estudar o Novo Testamento. O Novo Testamento revela de fato quem é Jesus. O Novo Testamento nos dá uma amostra real da pessoa, da obra, de tudo aquilo que envolve a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De maneira nenhuma eu estou falando aqui para nós desprezarmos o Antigo Testamento. Não. O Antigo Testamento é a base, é o fundamento para nós entendermos o Novo Testamento. Porém, quando nós chegamos com a questão da pessoa de Jesus, ele é revelado no Novo Testamento. Então, para que nós possamos entender quem é Jesus, nós precisamos partir do Novo Testamento e sim voltar no Antigo Testamento e encontrar no Antigo Testamento as bases, as profecias, aquilo que foi velado no Antigo Testamento para que a gente possa entender, né, no Novo Testamento, ok? Nós vamos falar sobre os títulos que são dados a Jesus. Então, nós temos vários nomes que foram dados a Jesus e nós entendemos que precisamos partir do princípio, já que vamos estudar sobre Cristologia, precisamos partir do princípio que devemos entender quais são os nomes, as definições dos nomes que Jesus recebeu. Na página 18 da nossa apostila, nós temos ali que o primeiro nome que foi dado é Jesus, né? A forma mais conhecida, mais comum, né? E Jesus é a forma grega, né? É a tradução grega, né, do nome hebraico Yeshua, né? Ou Ioshua, ou Yehoshua, que foi traduzido primeiramente como Josué e depois como Jesus. Então, no texto de Josué 1:1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, né? Então, o Senhor falou a Josué,
é o nome Ioshua, ou Ieshua, ou Iehoshua, que eram nomes bastante comuns, né? Basicamente, Josué e Yehoshua, né? Yeshua ou Ioshua eram como se fossem diminutivos, né? Ou partes menores do nome, né? De Jesus, de Yoshua, né? Yehoshua. Então, Yoshua ou Yeshua eram partes menores do nome, né? Que ficou muito comum naquela época e as pessoas eram muito comuns a gente encontrar pessoas com esse nome naquela época ali. Então aqui nós temos a parte hebraica, né? Então aqui nós temos os caracteres hebraicos do nome Yehoshua, né? Que foi transliterado. O que é uma transliteração? Transliteração é você pegar de uma língua, caracteres de uma língua que você não conhece, e você passar para o caractere de uma língua que você conhece, de forma que você possa pronunciar de forma mais fácil aquele nome, né, ou aquela palavra. Então, esses caracteres hebraicos foram transliterados para estas letras aqui, aí ficou Iehoshua ou Ieshua, que na língua portuguesa foi traduzido para Josué ou Jesus, e que significa tradução. No grego, Jesus, né? Jesus, no grego, então aqui os caracteres gregos foram transliterados, né, para o português como Jesus, né? Que na língua portuguesa a tradução ficou sendo Jesus, e que significa Javé é salvação. Olá, paz do Senhor, irmão Edivana. Nós estamos aqui já desenvolvendo a nossa aula, né, aguardando o pessoal chegar. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai prosseguir na aula e depois a gente vai fazer um ao vivo para a gente debater alguma coisa, tá? Então a aula vai ser nessa plataforma e depois a gente faz um ao vivo, ok? Marca aqui, né, a presença aí do Edivan, né? Edivan, isso aí. Vamos continuar então com a nossa. Então, ainda na página 18 da apostila, nós encontramos que o outro nome que é passado, que é dito, que é atribuído, né, a Jesus, é o nome Cristo. E Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Tá? E é a tradução do termo hebraico Mashiach, que por sua vez é transliterado para o português como Messias. Então nós encontramos ali em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41, né, o seguinte texto: e ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Né? Então aqui tem a diferença que eu falei com vocês, né, a respeito de tradução e transliteração. Tradução é a explicação do significado de algo, interpretação, compreensão. E a transliteração é você escrever com caracteres, né, que você conhece, alguma coisa que foi escrito num outro alfabeto, numa outra língua que você não conhece. Né? Então aqui nós temos da mesma forma os caracteres Mashiach, né, em hebraico, como é escrito Mashiach em hebraico, que foi transliterado, né, para Mashiach, e Messias em português, né, que significa ungido. Christos, do grego, transliterado, né, Christos, para você poder ler, Cristo na língua portuguesa, e a tradução é a mesma, ungido. No título Cristo também significa força de uma autoridade, conforme relatado aqui em Atos 3,18. Mas Deus, que dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Então, Atos 3,18. Para o costume judaico, traz a ideia de unção, isto é, consagrado a Deus. Então, Cristo, a palavra Cristo,
ela tem a ver com uma autoridade, com alguma coisa que foi colocado, que foi dado, né? Algo a mais do que aquilo que a pessoa tinha. Então, no caso de Cristo, né? Ele recebeu, segundo o que o texto diz, ele recebeu algo a mais, né? E essa ideia a gente vê principalmente aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, perdão, como quando Samuel vai, por ordem de Deus, escolher um novo rei. Ele vai à casa de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, ele se encontra com os filhos de Jessé. E aí, quando ele olha o primeiro jovem ali, ele olhou assim e falou assim: não, é esse? Esse aí é o que Deus quer, né? Esse não tem jeito, certamente perante o Senhor está aqui o seu ungido. E aí depois o próprio Deus fala para ele: não, Samuel, olha só, eu não olho a aparência como o homem olha, eu olho o que está no coração, né? Então, aí depois no prosseguimento da história, a gente vai saber depois que Davi ali, né, o jovem Davi, é ungido por Samuel para ser o novo rei, o sucessor de Saul. E aí a gente observa que esse título de autoridade, a partir do momento que ele é ungido pelo sacerdote, né, pelo profeta ali, Davi, ele se torna uma autoridade. Ele tem a autoridade constituída por Deus através daquela unção. Ele se torna um ungido, ele se torna um Cristo, né? Era assim que os judeus eles entendiam essa questão do nome Cristo, Messias, aquele que é ungido, o escolhido, né? Jesus não assumiu a posição devido ao conceito judaico de messianidade, né? Então, nesse texto aqui, fica bem característico essa questão de que, quando a pessoa era ungida, ele recebia algo especial, e por esse algo especial, até uma proteção especial, né? Então, a gente vê que Jesus pergunta para os seus discípulos ali: quem dizem os homens que seja o filho do homem, né? Aí Simão toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus começa a falar para ele que, como missão dele, como Cristo, ele tinha que ir a Jerusalém, que ia padecer muitas coisas, ia morrer, e depois ele ia ressuscitar. E aí Pedro vai e fala assim: não, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. E aí fica caracterizado que essa posição de Pedro, primeiro, por colocar Cristo como um ungido, e depois de falar que ele não ia sofrer nada, tinha a ver com a posição de que ele não, como ele era ungido, ele não podia sofrer nenhuma pressão, não podia sofrer nenhuma afronta, principalmente morrer. Não, ele é ungido, ele é o escolhido. Essa fala de Pedro depois foi interpelado por Jesus, entrando em Pedro e fazendo com que ele tentasse tirar Jesus do caminho que ele estava proposto a seguir, né? Antes de vermos aqui, vamos dar mais uma olhada aqui. Isso, tá só o Edvan. Ok, Edvan, vamos seguir, vamos prosseguir. Daqui a pouco a gente tem mais gente aí, a gente vai bater o papo. Bom, outro título de Jesus que foi atribuído a Jesus é o título de Senhor. Tá? Então, Kyrios era usado como sinal de respeito ou reconhecimento de autoridade. Então, diz o texto de João 20, e Deus meu. Então, essa palavra Senhor, no original grego, é Kyrios. Então, o Kyrios era referido a um imperador, a um rei, e até para um deus, né, ou para os deuses, era um título de respeito, um sinal de reconhecimento, de autoridade. Então não era qualquer pessoa que era chamado de Kyrios,
né? Então tinha que estar num patamar superior. Porém, para o cristão, para o judeu cristão daquela época, quando usava a expressão Kyrios, ele estava se referindo à divindade de Cristo, né, que era comparado com a divindade de Deus. Está lá em Mateus 23, 28. Então, da mesma forma, o nome Kyrios, né, Kyrios, né, que foi traduzido, né, do hebraico, Adonai. Então, o referente no hebraico para Kyrios, para Senhor, é Adonai. Né? Isso aqui os caracteres em hebraico, a transliteração para o português Senhor e a tradução, o significado, título de honra. Então, tá aqui os caracteres gregos, né? Kyrios, que é assim que nós falamos, que foi colocado na língua portuguesa como Senhor e é traduzido como título de honra. De honra. O outro título que é dado para Jesus é Filho do Homem. Filho do Homem. Então, é o título favorito, escolhido pelo próprio Jesus. Então, 12 vezes é usado por Jesus no Evangelho de João e 70 vezes utilizados nos outros evangelhos. Interessante quando a gente observa a questão do Filho do Homem, que no Antigo Testamento, por isso que nós precisamos tomar cuidado quando vamos aprender cristologia e queremos tomar como base as profecias do Antigo Testamento, os ditos, as palavras dos profetas, da lei, e tentar encontrar Jesus escondido no Antigo Testamento. É complicado, porque quando nós olhamos até a palavra, né, a expressão Filho do Homem no Antigo Testamento, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido diz respeito ao homem, simples homem, representativo da figura terrena. Então, Salmo 8,4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Né? E Ezequiel 2,1, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Então, esses dois textos nos dão uma amostra de como a expressão filho do homem é utilizado no Antigo Testamento para mostrar que é um homem comum, um homem qualquer, filho de um homem, filho de qualquer homem. Né? Agora, quando nós olhamos ainda no Antigo Testamento, tem no livro de Daniel já um outro enfoque, o nome, a expressão filho do homem. Olha só, Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esta visão do capítulo 7 de Daniel tem a ver com a ressurreição de Cristo, e após a sua ressurreição, ele chegando diante do trono de Deus. Então, é uma visão bastante futurista, não para os dias de Daniel, mas para dias muito, muito distantes. E nessa visão, Daniel vê alguém como o filho do homem, ou seja, uma aparência de filho do homem, chegando ao ancião de dias. E alguém fez ele chegar, ou seja, os anjos, né, vamos imaginar assim, os anjos fizeram o filho do homem chegar até o ancião de dias. E a gente sabe que na simbologia, o ancião de dias é representativo de Deus, né? O Pai, aquele que está sentado no trono. E o Filho do Homem pode representar aí nessa visão, uma visão espiritual, uma visão celestial, divina, como se fosse o próprio Cristo, após a sua ressurreição, chegando-se até Deus. Então a gente vê que no Antigo Testamento há uma expressão filho do homem utilizada para um homem comum, para um filho de um homem qualquer, e a expressão filho do homem também é utilizada para o próprio Cristo, né? Que é o Filho de Deus. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando estivermos pegando exemplos do Antigo Testamento e tentando transportar para amparar as nossas definições de cristologia, porque a gente pode se confundir. Tá?
Então, quando nós entramos no Novo Testamento, aí sim a expressão filho do homem é usada exclusivamente para Jesus. Olha só o texto de Atos 2, 22, diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem o sabeis. E Atos 7:56 disse: eis que a mão direita de Deus. Então são essas expressões, a primeira de Atos 2, usando ali, martirizado, ele se refere, não é um homem qualquer, é o para nos resgatar. Né? Então, e no texto de Apocalipse, castais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, versículo de... Não tem dúvida, o título Filho do Homem é exclusivo de Jesus. Porém, no Antigo Testamento, filho de um homem qualquer. Né? Então, basear no Novo Testamento. Aí, o senhor Martins, aula. Depois a gente conversa. Vamos terminar a aula aqui, a gente conversa um pouquinho. Né? É o outro título que é título usado livremente, tanto com estrangeiros utilizam esse título, e observarmos, né, tem outras associações aqui ao nascimento virginal, que nós vamos ver mais à frente, a origem celestial também vamos ver mais à frente no nosso estudo de cristologia, as pregações de Paulo. Ser filho significa ser Deus, mesmo independência, obediência e sofrimento. Filho de Deus indica a divindade de Cristo. Essa expressão filho de Deus, ela é um pouco complicada para que a gente possa entender, porque é um pouco polêmica, principalmente quando nós nos referimos a religiões monoteístas. Então, por exemplo, o cristianismo é uma religião monoteísta. E nós aprendemos no Antigo Testamento que existe um só Deus. Para a cabeça de alguém que pensa como um monoteísta, você perceber ou você ter a ideia de que existe um Deus e esse Deus tem um filho, se você for analisar pela cultura dos povos, né, dos povos ditos pagãos, os deuses pai geram suas funções. No nosso caso, quando nós chamamos Jesus de Filho de Deus, se nós não entendermos a doutrina da Santíssima Trindade, ou a doutrina da Trindade, nós vamos correr o risco de considerar que Jesus é um Deus à parte de Deus. Ou seja, Deus é um Deus maior, Jesus é seu filho, um Deus menor, né? E o Espírito Santo é um outro Deus que também faz parte, vamos dizer, dessa família. Então, o título Filho de Deus, talvez a gente dedique uma aula só para a gente falar um pouquinho mais sobre o título Filho de Deus, mas no momento o que a gente quer que os irmãos entendam é que Filho de Deus tem a ver com essência, né? Com divindade, ou seja, o Filho de Deus é aquele que procede de Deus em essência, independência, obediência, entendeu? Mas ele é da mesma divindade de Deus, tem a mesma divindade de Deus. Não é um Deus à parte, é o mesmo Deus que se tornou carne e veio se manifestar na terra como um ser humano. Né? Então, este filho, na realidade, não é o filho, é o próprio Deus, só que manifesto em carne.
E isso temos que entender com bastante propriedade a doutrina da Trindade, porque a partir da doutrina da Trindade a gente tem condições de entender melhor o que vem a ser o Filho de Deus. O outro nome que é dado para Jesus é Salvador. Né? O próprio nome, né, de Jesus tem essa ideia, né? Como vimos lá no início, né? Yeshua, o Yehoshua, né? Tem a ver com salvação. Né? Então, Jesus é o Salvador. E dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está ali em Mateus 1, versículo 21. Né? Então, o nome Jesus, ele é Salvador. E João apresenta, no início do seu evangelho e também nas suas cartas, Jesus como Salvador do mundo. Então, esse texto, esse nome, Salvador, atribuído a Jesus, tem a ver com a sua função, a sua missão. Ele veio para salvar. Né? Aí nós temos também Lucas, Pedro, Paulo, todos eles utilizam, né, esse termo Salvador para Jesus. E o interessante a gente observar a questão do termo Salvador é que no início da igreja, né, tinha essa palavra irritus, né, que era usada como um anagrama. O que seria isso? Um anagrama é como se fosse uma sigla, né? Iesu Cristo Theo Huios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Né? Interessante quando a gente olha na história da igreja, então, no início ali da igreja primitiva, principalmente no Império Romano, quando o Império Romano desenvolvia uma grande perseguição para a igreja, este símbolo do peixe, né, essa curva aqui, aliada a essa outra curva, era um sinal que os crentes, né, os cristãos, eles, na dúvida, se ao encontrar com uma outra pessoa, na dúvida se aquela pessoa era cristã ou não, eles escreviam na parede ou no chão, né, faziam esse sinal aqui, ó. Aí vinha o outro e fazia esse outro sinal, que dava exatamente esse desenho aqui. Aí eles ficam, então esse aqui é um cristão, então eu posso confiar nele. Agora, você imagina a situação, você chega, encontra com uma pessoa, você não sabe se ela é cristã ou não, aí você faz o sinal e a outra pessoa fica olhando para você com cara de paisagem. E aí? O que você faz? Né? Porque você não sabe se aquela pessoa é cristã, se não fez, não se identifica contigo. Então pode ser um espião de Roma, pode ser alguém que possa te dedurar. Então era uma situação bastante complicada, né? Aquele momento em que os cristãos viviam ali. Mas era algo que está na história. Né? E o último título que é dado para Jesus é como palavra. Jesus é a palavra de Deus, é a palavra viva. Né? Então, a palavra logos, em grego, foi traduzida para o verbo ou palavra. Olha só, Heráclito era um filósofo do século 6 a.C., e ele dizia que a palavra logos significa princípio divino que governava o universo e impedia que o mundo em constante mutação se tornasse o caos. Era a capacidade do homem pensar e raciocinar, de discernir entre o bem e o mal, de onde provém o conhecimento da verdade. A mente de Deus. Então, era uma definição bastante filosófica a respeito da palavra logos. Então, pura filosofia. Porém, quando nós olhamos a palavra logos no âmbito espiritual, ela deixa de ser algo impessoal e passa a ser algo pessoal. Porque a palavra logos, como ela é empregada pelo evangelista João, ela passou a ser sinônimo do nome de Jesus. Então, como logos. E não é só nesse texto aqui de João 1,14. Primeira
João, Apocalipse 19, 13, né? Colossenses 1, 15, todos estes textos vêm dizer que a palavra logos, ela é um dos títulos de Jesus. Né? Então, essa palavra, pensamentos. A atividade criadora, porque foi através da palavra que todas as coisas foram criadas. Então, existem duas interpretações, né? No princípio era a palavra e a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Né? E aí lá em Apocalipse diz que eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, o texto de Colossenses. Né? Então, Jesus, como Logos, ele é a palavra de Deus, a palavra que foi pronunciada por Deus, e ao mesmo tempo o motivo e a mola impulsionadora de toda a criação. Então seria o texto, o título mais profundo que nós poderíamos encontrar para Jesus. Ok, amados. Então nós chegamos ao final da nossa aula. Então, agora, a avaliação. O que eu vou pedir para vocês na avaliação? Que vocês encontrem outros textos diferentes daqueles que foram usados em aula. Essa aula vai ficar gravada. Tá? Dando exemplo de todos os títulos usados na Bíblia para Jesus. Tá? Então, nós vamos colocar esta aula de aula do Google Classroom. Tá? Aqui está até o dia 21 de abril, mas eu vou colocar para o dia 28. Vou colocar lá a partir do dia 28. Porque agora uma discussão pelo Hangouts. Tá? Vamos entrar no Hangouts, vamos fazer uma discussão lá ao vivo, tá? Sobre o que foi ministrado aqui. Podemos tirar algumas conclusões, mas esta aula, do jeito que ficou aqui, ela vai ficar gravada lá para vocês assistirem mais uma vez, assistirem de novo, tá ok? E aí no dia 28, a gente faz uma outra aula semana que vem, pode fazer uma nova discussão sobre o assunto, ou pode dar uma matéria nova, e no dia 28, aí os irmãos, então, até o dia 28 tem para postar essa avaliação lá na nossa na sala de... Então é isso aí, nós estamos chegando então ao final da nossa aula, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar essa aula, vou encerrar, ela vai estar postada no YouTube para vocês assistirem, então, qualquer pessoa. E nós vamos abrir o Hangouts agora. Eu vou abrir a reunião e vou passar para vocês o link para a gente poder discutir aí alguma coisa que vocês queiram a respeito da nossa aula.